São todos muito bem-vindos ao Terraço. Este é o 13º Terraço em Diálogo. O Terraço em Diálogo tem sido uma iniciativa, enfim, no teor desta, em que convidamos pessoas de quem gostamos para tratar este tema, o sentido do humor de Deus. Pensámos que... Falaste com ele? Normalmente é por mediação, não é? A coisa vai sendo assim. Mas pensámos que era interessante ou faria sentido convidarmos pessoas com sentido de humor. Aliás, só isso é que faria sentido. Porque, e agora se calhar numa tonalidade um bocadinho mais negra, nós olhamos à nossa volta e é bastante difícil a gente entender o que possa ser o sentido do humor de Deus, do Criador, afinal, disto tudo, tantas vezes tão desastroso. E, portanto, pessoas com sentido de humor, obviamente, um pouco por isso que não podíamos deixar de pensar nestes dois convidados, o Frei Bento Domingos e o Ricardo Araújo Pereira, a quem agradeço em nome do Grau e, em particular, do Grau aqui em Lisboa, a presença. Eu estou a falar em nome de uma equipa, não é? Que está aqui por detrás. E o Frei Bento Domingos, os que os conhecemos melhor, sabemos que é, muitas vezes por via de histórias deliciosas, de engraçadas, exatamente, que nos introduz a reflexões sérias e exigentes sobre variedíssimos temas que, de alguma forma, ele ilumina pela fé e pelo Evangelho. E tem, aliás, um dos volumes que reuniu os textos que ele nos vem presenteando há bastantes anos para cá no público. Não é meu, é do Marujo. Textos do Frei Bento reunidos de acordo com temáticas diferentes, 4, já vai ser lançado o 4º volume, e um deles é exatamente com este filão, este tema geral do bom humor de Deus. Portanto, com certeza que faz todo o sentido. O António Marujo e a irmã Julieta são os responsáveis então por reunir, e tão bom que é, e agradecemos muito, estes volumes. O Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira, eu vou dizer, é uma tautologia, mas é o Ricardo Araújo Pereira. E eu aqui facilita-me a vida exatamente porque eu acho que ao dizer isto ajudo-vos a evocar as representações que têm do que ele é. Mas eu não queria deixar de dizer que com a inteligência, a argúcia do seu humor, também muitas vezes nos ajuda a chegar rapidamente a leituras destas pequenas verdades que fazem a nossa vida, que eu ponho-me a imaginar que com, se calhar, discursos argumentativos e teses muito elaboradas, nós mais dificilmente chegaríamos lá. E há uma imediatez qualquer na revelação, ou no desvelar de dimensões da nossa vida, que de facto, por via do humor que o Ricardo nos propõe, enfim, nós temos que reconhecer e agradecer. E, portanto, nesse sentido, falar do sentido do humor de Deus, que é assim portanto, uma dimensão tão insondável do que seja Deus, que nem sequer está previsto naqueles que são os atributos de Deus. Portanto, Deus é omnipotente, Deus é omnipresente, mas Deus não é eu pus aqui o pando, quer dizer, não está previsto. Portanto, para desvendar esse atributo tão insondável, com certeza que também nos poderá dar uma ajuda. Portanto, daí o sentido de também fazer parte desta mesa. E antes de passar, então, a palavra a cada um, na ordem em que apresentei, vocês podem... O Ricardo, pronto. Então, começando com o Ricardo. Está combinado, faço o que o Frei Bento mandar. Ele sabe que eu frequentei escolas de irmãs vicentinas, padres franciscanos, padres jesuítas. Infelizmente nunca nenhum
dominicano deitou as mãos, senão talvez tivesse feito alguma coisa. Talvez tivesse feito alguma coisa distos. E não foi possível. Mas enfim. Hoje é o Frei Bento que manda. E portanto. Deixem-me começar por agradecer o convite. Eu confesso que vim mais para ouvir o Frei Bento falar. Já sabia que não ia haver, não tinha lugar na plateia, então portanto arranjei o melhor lugar da sala e estou com um genuíno receio porque sei que desconfio que o Frei Bento vai discordar de mim porque desconfio mesmo que temos posições diferentes acerca do sentido do humor de Deus e o Frei Bento vai falar em último, portanto vai fazer tem a última palavra. Ora, aí está. Acaba por ser apropriado que eu falo primeiro então. Eu queria, depois disto então, eu queria começar por falar sobre o seguinte. O Samuel Johnson uma vez escreveu um texto. Ele assinou Panfilius, que quer dizer à letra amigo de toda a gente, mas ele do texto era muito pouco amigo do objeto da crítica dele, que era o epitáfio, um epitáfio que está escrito numa pedra tumular na abadia de Westminster, que é o túmulo do John Gay, um poeta, autor da Beggar's Opera, etc. E o epitáfio foi escrito pelo próprio poeta, e o epitáfio diz o seguinte: Life is a jest, and all things show it. I thought so once, but now I know it. Ou seja, em português seria uma coisa do género: a vida é uma piada e tudo o demonstra com clareza. Eu estive convencido disto e agora tenho toda a certeza. E portanto, e o que diz o Samuel Johnson é: isto não tem lugar num templo. Há vários epitáfios. Os epitáfios são uma tradição respeitável, diz o Samuel Johnson. Mas nós devíamos poupar o trabalho às gerações vindouras de o ir lá apagar. Devíamos ir nós raspá-lo. Porque, primeiro, diz ele, quem diz que a vida... Há duas hipóteses. Ou John Gay não acredita na vida após a morte. E, nesse caso, o epitáfio não faz sentido, diz ele, porque quando ele diz agora tenho a certeza, é impossível, porque se ele já não existe, nem tem certezas, nem coisa nenhuma. Ou ele acredita na vida após a morte e o epitáfio está errado também, porque se ela existe, ele já descobriu e dolorosamente que a vida não é uma piada. É outra coisa, é um exame que nós passamos ou chumbamos e pelo qual prestamos contas depois. Ele dá um exemplo de um epitáfio que ele acha bom. É um epitáfio que está escrito no túmulo de um faraó. Todos aqueles que me contemplam aprendam a ser devotos. E ele dá esse como um exemplo de um bom epitáfio. Epitáfio sério e que faz com que as pessoas reflitam naquilo que acontece no fim da vida. A questão é, acho eu, que mesmo esse epitáfio, aliás, todos os epitáfios, são uma piada. Mesmo esse é. Porque o que está em causa aqui, na verdade, é ventriloquia de defuntos. É isso. Quando este epitáfio que diz, quando o faraó diz que todos aqueles que me contemplam, ele já está morto, mas está a falar. E, portanto, num certo sentido, todos os epitáfios são uma piada, não só aquele do John Gay. O do John Gay irritou mais o Samuel Johnson. Ele diz que criancices destas piadas não têm lugar em templos. Esse era um primeiro ponto de divórcio, digamos, entre aquilo que é sagrado e solene e o riso. O meu segundo ponto era... Estou perturbado com a atenção que o Frei Bento me está a dar. Sinto-me muito observado. O meu segundo ponto é o seguinte. Eu acho que o humor e a religião são dois modos de lidar com a morte, ou se calhar mais exatamente com o medo da morte. E esses dois modos de lidar com o medo da morte são, de um certo ponto de vista, incompatíveis. A proposta do humor é uma e a proposta da religião é outra. No sentido em que, é aqui que nós vamos discordar sangrentamente, no sentido em que a proposta da religião vai no sentido
de incutir medo, e a proposta do humor reduz o medo. É isso que o humor faz. Quando nós dizemos que determinada pessoa é temente a Deus, temer significa duas coisas: ter medo, recear, e respeitar. Uma pessoa que é temente a Deus: olá, boa tarde, como vai? Passou bem, não a tinha visto. Desculpa. Uma pessoa que é temente a Deus, desculpem lá, vi uma pessoa conhecida na plateia. Desculpa. Uma pessoa que é temente a Deus significa que o receia e que o respeita. Ora, sendo que o humor reduz o medo, e eu vou dar alguns exemplos disso, eu creio que é esse o nó do problema, é esse. Aliás, é essa a questão central do livro O Nome da Rosa. É isso que afasta aquele monge que não deseja que o livro o suposto livro do Aristóteles sobre a comédia seja divulgado. É isso que afasta esse monge da outra personagem, mais aberta, digamos. E, portanto, mais do que... nem sequer é só uma questão para um cristão, acho eu. Eu vou falar do meu Deus. Eu sou ateu, não é? Mas esse é o meu. É o Deus dos cristãos e dos judeus, é o meu, porque foi nesse que eu cresci. E, portanto, mais do que uma questão de boas maneiras, para os cristãos, por exemplo, há um senhor chamado São João Batista de La Salle, não é outro, é este, é outro, escreveu um livro chamado Boas Maneiras e Civilidade para Cristãos. E há muitas advertências sobre o riso, é um livro do século XVII e tal, há muitas advertências sobre o riso. O cristão não ri, não deve rir, há um momento próprio para rir. Ele diz, o sábio no Eclesiastes diz que é um momento próprio para rir, e ele pensa e diz, é a seguir ao almoço. É a seguir ao almoço, porque alguma galhofa, não muita, atenção, alguma ajuda a digerir a carne. E até ele diz, é nessa altura e não mais. E há várias advertências relativamente ao riso, mas é mais do que uma questão de boas maneiras. É o facto do riso perturbar, de facto, a prática espiritual. Filosoficamente, falando. Eu queria introduzir aqui, disse que tínhamos 45 minutos. O Frei Bento disse logo. O Frei Bento disse logo, não, isso é muito. E eu também acho que é capaz de ser. Não queria amassar as pessoas. Não queria amassar as pessoas. Quem estiver aborrecido começa a levantar o braço. Mas eu queria só introduzir aqui, sendo breve na mesma, queria introduzir aqui mais ou menos para ilustrar aquele que é o meu ponto sobre aquilo que o humor faz. Queria introduzir aqui o mito através do qual os gregos explicavam as estações. Que é o mito da... Acontece o seguinte: a deusa Deméter, que é a deusa da terra, constata que a sua filha, Perséfone, desapareceu. E percebe-se que quem a raptou foi Hades, que é o deus do submundo. É duas coisas: é o deus do submundo dos mortos, digamos assim, e é a maneira como certos dirigentes desportivos conjugam é essas duas coisas. Mas naquele mito grego é só o deus do submundo. E então ela vai ter com Zeus e exige-lhe que Zeus obrigue Hades a devolver-lhe a filha Perséfone. E Zeus é irmão de Hades e não quer indispor o irmão e opta por não fazer nada. E então a deusa Deméter recusa-se a fazer crescer as coisas. A terra começa a mirrar. E então Zeus arranja uma solução de compromisso, que é durante 6 meses a miúda fica com a mãe, durante os outros 6 meses vai ter com Hades. E é por isso que nós temos, durante 6 meses do ano, a terra resplandece, e nos outros 6 meses está aparentemente mais triste. A questão é, em certas versões do mito, quando a deusa Deméter se apercebe que perdeu a filha que não sabe onde a filha está, que a perdeu, ela senta-se numa pedra, e os gregos chamam essa pedra a pedra agelasta. Agelasta, a letra significa ausência de riso, incapacidade de rir. E isso para mim é muito significativo, porque identificar o momento em que perdemos um filho com o momento provavelmente o único em que o riso está ausente, é importante, acho eu, e significativo. E o que acontece é que ela senta-se nessa pedra e perde a esperança. Mas há uma peripécia
ao longo da história, que é uma peripécia que faz com que ela continue à procura. É aí que ela vai ter com Zeus, e é que ela descobre que a miúda está aprisionada no tal submundo, e é por isso que ela vai ter com Zeus e fazer esse pedido. Que é, aparece uma personagem chamada Jambe, que é uma personagem que, por causa da qual nós chamamos aos versos os versos iâmbicos, e é uma personagem que a faz rir. E fala rir um riso muito específico, que é um riso, é um riso, não é só um riso polido e civilizado, não é isso. É aquele riso que vem da barriga, que vem do ventre, ou seja, que vem do sítio onde os bebés são gerados. É uma espécie de, como se fosse uma espécie de desfibrilação, não é? Como quando os pacientes estão inanimados. E é esse choque, provocado por uma gargalhada, que faz com que a mãe que perdeu o filho vá à procura dele. E essa personagem desse mito é uma espécie de padroeiro, digamos, grego dos humoristas. Eu acho isso muito significativo, que seja a personagem que faz rir uma mãe que perdeu um filho. Porque essa basicamente é a questão, há uma única coisa, acho eu, que é pior do que a morte de um filho. E eu acho muito interessante que os gregos tenham associado essa personagem e o papel que essa personagem tem a esse momento. Agora, em relação ao nosso Deus, há um conflito, acho eu, que é o seguinte. O conflito vem do facto de Aristóteles ser uma figura central. Na Idade Média, sempre que um padre dizia o filósofo, estava a referir-se a Aristóteles. Ele tinha um peso importante a esse ponto. E o Aristóteles disse, há uma frase do Aristóteles muito famosa, que é: o homem é o único animal que ri. O riso é próprio do homem. Aliás, o Aristóteles achava que um bebé só se torna humano quando aos 3 meses acontece aquilo a que nós popularmente designamos por dobrar o riso. E portanto, o facto do filósofo ter dito isso é uma parte do conflito. A outra parte é uma observação que eu acho que foi João Crisóstomo o primeiro a fazer, que é Jesus, que é o modelo dos cristãos, chora 2 vezes no Novo Testamento, mas não ri nenhuma. E portanto há essa questão, que é, por um lado, temos a questão do riso, identificar o ser humano, e identificá-lo de um modo interessante, que é, eleva-o acima dos animais, porque os animais não riem, e coloca-o num patamar inferior a Deus, porque Deus não ri também. Há muitos santos, aliás, aquele Jacopo, como é que se chama? Jacobius de Voragine, não sei, o autor da Lenda Dourada, não é? Que fala em muitos santos, há uma grande quantidade de santos que não riem nunca. Ele assinala isso. Este santo nunca riu. E é uma forma deles se elevarem acima do homem. Paradoxalmente, o facto de não terem essa característica eleva-os, porque Deus também não tem. O meu ponto é que os animais não riem porque não fazem ideia de que vão morrer. E Deus não ri porque sabe que não vai morrer nunca. Essa é a questão. Deus não ri porque é eterno. E eu acho que é isso que nos distingue. Nós rimos porque sabemos que vamos morrer. E, portanto, esta é a questão. Portanto, Jesus Cristo, que é o modelo, o nosso modelo, o modelo dos cristãos, estou a dizer nosso abusivamente, eu sou ateu mais uma vez, mas é o nosso modelo, não riu nunca. E há várias... quer dizer, o próprio João Crisóstomo, que é o primeiro a reparar, como eu disse, vários outros teólogos foram reparando nisso e assinalando o facto. João Crisóstomo diz que é muito provavelmente o riso não é a atitude, a alegria não é a atitude correta para ter num mundo como o nosso, num mundo injusto, num mundo, sobretudo num mundo, tendo nós consciência do sofrimento de Jesus, por exemplo, tendo a consciência dos nossos próprios pecados, se calhar rir não é a atitude apropriada. Há várias outras questões, já lá vamos, mas eu por exemplo, deixem-me ver aqui, conhece este livro, Fragmento? Ora bem, Sermão da Montanha. Diz Jesus: felizes de vós os pobres, porque o reino de Deus vos pertence. Felizes de vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes de vós que agora chorais, porque haveis de rir. Mais à frente: ai de vós os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque ireis passar fome. Ai de vós que agora rides, porque ireis ficar aflitos e ireis chorar.
E, portanto, é o próprio Cristo que parece validar esta ideia de que o riso terreno não é injustificado. É até criticado, digamos assim. Há mais 2 ou 3 momentos importantes aqui. Não só, isto é do Novo Testamento, não é? No Antigo Testamento há alguns momentos de riso. Há um momento particularmente saliente, que é o momento, ainda no Gênesis, em que Deus, depois de fazer a sua aliança com Abrão, comunica a Sara que vai ter um filho. E Sara tem 90 anos. Abrão tem 99. E, portanto, coloca-se o problema. Acontece o seguinte: no próximo ano, diz Deus, virei ter contigo, então a tua mulher já terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás de Abrão, e ouviu isto. Ora, Abrão e Sara eram velhos, de idade avançada. E Sara já não tinha regras. Sara riu-se consigo, pensando: agora que sou velha, vou experimentar o prazer e com um marido tão velho. Yahvé, porém, disse a Abrão: porque está Sara a rir e a dizer: será que vou dar à luz agora que sou velha? Há porventura alguma coisa impossível para Yahvé? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu virei ter contigo e Sara já terá um filho. Sara, que estava assustada, negou: eu não ri. Mas ele tornou a dizer: não negues, tu riste-te. E, portanto, é a própria Sara que percebe que para Deus o riso não é agradável. Tanto que ela prefere mentir a Deus do que admitir que tinha acabado de rir. Isto é importante porquê? Porque mais à frente, no Novo Testamento, quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ter um filho, o que era igualmente improvável, acontece o seguinte: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ouvindo isto, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que vais ficar grávida, terás um filho e dar-lhe-ás o nome de Jesus. E ela diz: Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Maria disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O facto de Sara ter rido e de Maria não ter rido, desde sempre simboliza a superioridade da Virgem sobre Sara. O facto de ela não ter rido quando lhe anunciam uma coisa que só a fé pode, só a fé e só a enorme fé pode justificar. Mas há mais, que é o facto de, num momento central da história do cristianismo, que é a crucificação, haver riso. As pessoas que estão cá em baixo, as pessoas que estão no sopé da cruz. Há um livro de um homem chamado Screech, M.A. Screech. E o livro chama-se Laughter at the Foot of the Cross, Riso no Sopé da Cruz, que é precisamente sobre esta questão, sobre o facto de as pessoas que passam. Reparem, as pessoas que passavam por ali insultavam-no, meneando a cabeça e dizendo: tu que destruías o templo e em 3 dias o reedificavas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Isto é escárnio sobre um homem que está a sofrer. E este é um ponto essencial da fé. É um episódio central. Haver riso na forma de escárnio perante Jesus, como é óbvio, indispõe a Igreja em relação ao riso. É evidente, não é? É evidente que o riso não é uma coisa, não passa a ser, pelo menos, suspeito. Não é uma coisa, pelo menos, sempre pura. Tanto que há uma coisa que enfim, os ingleses chamam isto typology. Eu não sei se em português se diz tipologia, que é isso, é o exercício de encontrar no Antigo Testamento sinais da vida de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, identificar no Antigo Testamento que há uma profecia de que Cristo chegará e é Ele o Messias. Cristo na cruz, como sabemos, diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele está a citar o Salmo número 22, quando diz isso.
E o Salmo número 22, a certa altura, é do Antigo Testamento, portanto, e é sobre um homem é um justo que está a sofrer e a pedir a Deus. E ele diz: quanto a mim, eu sou verme e não homem, sou riso dos homens e desprezo do povo. Portanto, o que o Salmo 22 faz, mais do que prever a chegada do Messias e prever o sofrimento do Messias, prevê também o escárnio sobre o Messias, ou seja, prevê que ele vai ser escarnecido, que as pessoas vão rir dele. Ou seja, é mais um episódio em que o riso é suspeito. Além do mais, o riso era eticamente suspeito até por causa do Aristóteles. Ou seja, isso até contribui para harmonizar um bocadinho a figura do Aristóteles com, digamos, uma posição da Igreja de desconfiança relativamente ao riso. Porquê? Porque para o Aristóteles há 2 ou 3 grandes teorias sobre o fenómeno humorístico, sobre porque é que as pessoas se riem. E a primeira, que vigorou durante 2000 anos sem grandes críticas, ou seja, que vai desde Platão até Thomas Hobbes, é a chamada teoria da superioridade, que diz que nós nos rimos porque nos sentimos superiores. Isso torna o riso eticamente suspeito. Primeiro porque identifica o riso com o escárnio, e segundo porque, para Aristóteles, lá está, era aqui que eu queria chegar, nós rimos das pessoas que interpretam ao contrário o conselho do oráculo de Delfos, que é: conhece-te a ti mesmo. Ele diz: nós rimos das pessoas que se desconhecem a si mesmos. Rimos daquele que acha que é mais belo do que é, mais inteligente do que é, mais rico do que é. E isso é objetivamente mau. A ignorância é má. E o riso, que há uma única coisa, 2 ou 3, mas esta é uma, em que todos os filósofos concordam, é que o riso dá prazer. Ou seja, nós rirmos-nos de uma pessoa que é ignorante daquilo que é. Rirmos da ignorância de uma pessoa é sentimos, ou seja, haver um comprazimento com a ignorância, que é má, isso é objetivamente mau. Já não falo sobre todas as outras identificações do riso, por exemplo, com a loucura, com o mal, com a fialdade, por exemplo, até com o facto do riso ser um fenómeno do corpo. Fazer rir uma pessoa é provocar-lhe uma convulsão física sem lhe tocar. E o facto de ser um fenómeno do corpo também contribui para afastar, digamos, a vida espiritual deste fenómeno. E há um último aspecto, vou passar a bola porque eu estou ansioso para ouvir, por isso eu estou-me a aborrecer a mim próprio. Há um último aspecto, acho eu, que separa Deus do riso e aquilo que nós conhecemos como, digamos, o céu, ou pelo menos aquilo que a gente imagina que o céu possa ser. Há um livro do Beckett em que uma personagem, a certa altura, define 3 tipos de riso, e essa definição é tão lapidar que eu gostava de ler. Diz assim: o riso amargo, ele define 3 tipos de riso, não é? O riso amargo ri-se daquilo que não é bom, é o riso ético. O riso oco ri-se daquilo que não é verdade, é o riso intelectual. O que não é bom, o que não é verdade. Bem. Mas o riso desconsolado é o riso dianoético, pelo focinho abaixo. Portanto, é o riso dos risos, os risos puros, o riso que se ri do riso, a contemplação, a saudação da mais elevada piada. Numa palavra, o riso que se ri, silêncio, por favor, do que é infeliz. Silêncio, por favor, está aqui escrito, não fui eu. Ninguém estava a fazer barulho. Portanto, basicamente, aquilo que ele diz é que nós rimos, e eu sou muito tentado a concordar, o que ele diz é que nós rimos daquilo que não é bom, daquilo que não é verdade e daquilo que é triste. Eu não espero que no céu haja coisas más, falsas e tristes. E, portanto, acho que não há riso no céu. Sim. Esse é o meu ponto. Foi isso que eu vim aqui dizer-vos hoje. Não há riso no céu porque não há razão para haver. Obrigado. Estou muito contente com a nova exegese. E certamente espero que na Católica
convidem, porque era bem necessário. Começaste por epitáfios. Uma vez também me pediram a mim para escrever, quando morresse, um epitáfio. O que é que eu punha lá? Eu respondi, não estou aqui. O problema sempre nosso é esta coisa. Saiu agora uma Bíblia selon le chat, nem esqueci o que é o chat. Está bem. Vamos arranjar aí. Não, eu pego já nisso. E para contrariar as ideias todas que há, um dia Deus vai ter um padre para escrever de novo a Bíblia, sobretudo os 10 mandamentos, que ele quer que haja 11. Sabem qual é o 11º? Le plus important est le 11e commandement. Tu riras de tout. Car, vu, eu já tenho uma à vista, vai lá tudo, diz tu és linguística, Então, tu riras de tout, car vu qu'on... Estou mais próxima de si do que... Reparem que acabamos de rir da falta de visão. O que é que eu disse? Mas eu também rimo. Assim. Tu riras de tout, car vu qu'on va tout crever un jour au loti... Está cortado. Seulement estragaram o 11º. Te permettra d'avoir un peu de recul sur les vicissitudes de l'existence. É uma homem sábio que escreveu isto, porque primeiro ele diz os primeiros mandamentos não têm graça nenhuma, os primeiros mandamentos não têm graça nenhuma, que é Deus agabar-se. Eu sou Deus e não há outro e tal. Tem graça. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, se Deus existe, que se mostre e diga, eu sou Deus. Eu digo, se viesse uma senhora e diz, és um parvo. O problema que eu acho importante é todas estas coisas que o Ricardo diz. Porquê? Na Idade Média, de facto, uma das grandes discussões era se Cristo tinha riu ou não riu. Sabem que São Tomás, que era um aristotélico, dizia se era humano tinha de rir, e tanto que nem sequer ficou nada escrito. Agora, o problema todo é que, de facto, por exemplo, quem é que faz rir na igreja? Ora, imaginem uma missa sem haver quem ria, sem haver quem se divirta. Então foram ali para se chatear. Portanto, só as missas por defuntos, por 7º dia, é que tem muita gente. Estão a perceber? Porque não, é de facto. E se alguém se atrevesse a rir numa missa dessa, dizia, ai meu Deus. Agora, sabem que estas coisas mudam. O António Nobre escreveu um poema sobre os papas, sempre encafuados lá no Vaticano, não saíam, não iam aqui, não iam lá, tristes, e ele deseja-lhes realmente que saiam daquela... Mas depois eles começaram a viajar, e agora, mesmo este Papa, depois
começou a rir-se um bocado também de tudo e alegrar. Porque este passa do riso ao choro, à invectiva, mas anda sempre a balancear. Mas sabem que há um filósofo muito importante, que era o Nietzsche, que estava pronto a acreditar num Deus que dançasse. Creio que não encontrou. Mas a questão é que, por exemplo, a seguir ao Vaticano II, eu tenho aqui uma pequenina imagem de uma coisa que muitos já leram. A portuguesa até foi traduzida uma vez pelo Padre Maia, mas ele traduziu aquilo com literatura camiliana, aquilo não deu nada, porque era banda desenhada, que é, mas eu, um que tenho ainda, é Um Senhor como Deus manda, é sobre Jesus e é rir de princípio ao fim. É um Novo Testamento para rir. Ora, nós temos dificuldades com isto, e eu aqui faço uma pequenina informação do meu confrade, que é o Frei Francolino, que teve há 45 anos que está em Jerusalém a estudar exegese, sobretudo os profetas. E ele revelou-me uma coisa que me aliviou, porque também uma pessoa fica assim, não pode ser eu aquele Deus que andava sempre a mandar vir e a castigar e tudo isso, digo, não, este enganaram-se. E ele fez um grande estudo para mostrar, sabem o quê? Que no Antigo Testamento há duas teologias. Uma da sabedoria universal. Deus criou e é toda a gente. Isto é para toda a gente, é universal, não tem limites. E depois há uma outra patriótica, a que libertou o povo do Egito, que tem de dar porrada nos outros. Porquê? E Deus tem de estar ali ao serviço. Tem de estar ao serviço. Porquê? Porque Ele é o seu povo contra os outros povos, e então são razias, é pancadaria, tudo, e em nome de Deus. Eu espero não encontrar este no céu, percebe? Agora, a questão há de um universalismo. Ora, o universalismo nunca é muito bem universal. Sabem aquele trabalho todo no Novo Testamento de passar para os perdidos, os que não são do povo escolhido. Foi uma trabalheira enorme, os Atos dos Apóstolos falam muito disso, mas não só. Isto porquê? É por uma certa falta de humor, isso é verdade. É uma certa falta de humor. Então, como é que ia haver um Deus que tinha assim uma clientela tão pequeninha? Era mesmo parvo, não é? Quer dizer, o problema é nós somos o povo de Deus. Eu vejo isso muitas vezes na igreja. Que cá anda, nós somos o povo de Deus. E eu diria os outros são o povo do diabo. Isto é muito grave, não é? Mas nós temos, assim, estas coisas metidas nos ossos. E portanto, muito riso, pouco siso. Na minha aldeia ria-se de tudo, mas dizia-se muitas graças a Deus, graças com Deus poucas. Mas tinha de se ter muitas graças com Deus, porque, por exemplo, eu recordo-me uma vez contada, eu não estava lá, mas a pessoa eu conheço, ainda está viva, mas ia com a avó ali à igreja de Algés, já há muitos anos, e a avó vinha da comunhão assim. E o miúdo diz para a avó: dói muito. De facto, acha. Mas a mim aconteceu-me. Eu estava em Fátima, na livraria Verdade e Vida, e devia começar um retiro, uma conferência de um retiro nas Irmãs do Coração de Maria. E elas já estavam à espera. Puxa, eu fui a correr assim, pelaquela esplanada da Basílica, veio um serviço enorme e que ia me deitar a mão. Eu desculpe que isto é promessa. Eu fui lá.
Agora, a questão está que nós temos problemas sempre, quer dizer, na minha aldeia era o costume, como sabem, temos no norte a maior peregrinação é São Bento da Porta Aberta, não é o Sameiro, não é a Senhora da Palhada, é São Bento da Porta Aberta, ainda hoje. Só que São Bento da Porta Aberta não é de muita confiança. Porquê? Porque ele, se fazes uma promessa, tens de cumprir, senão entram lá histórias hilariantes e ao mesmo tempo terríveis. Agora, eu fui lá com 4 ovos, tinha cravos e desapareceram. Eu, volto de São Bento, tive sorte que fui com os ovos antes, porque senão depois iam certamente ser chocados para ter pintainhos. Ora, a questão toda é que a gente, por exemplo, no Norte, é uma coisa que a meu ver, vejam São João Batista, que era o severo. Qual é o santo mais divertido do Norte? No Porto, São João do Porto. Vão ver o Santo António. Também era um dos primeiros franciscanos austeros. Deram-lhe a volta. Porquê? Porque há aquela coisa, um santo triste não é santo. Quer dizer, é um triste santo. Portanto, há todo um conjunto de coisas que eu diria assim. Nós temos uma sorte que o São João disse: a Deus ninguém o viu. A Jesus houve uns tantos que o viram, mas a Deus ninguém o viu. E depois, há muito engraçado, porque mesmo lá o que foi ao monte, teve de se pôr de costas. Não viu também. A Deus ninguém o viu. E reparem que uma das coisas, eu recordo-me disto, eu quando cheguei a Salamanca, de facto, eu já tinha estudado um bocado de teologia, de filosofia, mas lá tínhamos uma obrigação, que era de pregar os estudantes, enquanto eram 300 que estavam assim num refeitório enorme, enquanto estavam a comer. E era para que estivessem atentos, e depois, final, havia debate, não é? Ora, eu, a primeira vez que entrei naquilo, achei tanta graça. Porque houve um que ia sair da ordem, um costarriqueño, que disse: el hombre es el pecado de Dios. Todos assim, já todos atentos, dizem: eu vou a demonstrar por la Sagrada Escritura. Dios se arrependió de crear el hombre. Nadie se puede arrepender de hacer el bien, ¿no? Entonces, el hombre es el pecado de Dios. Era a gente dos estudos abaixo. Pelo descer do púlpito. As nossas questões é: nós não sabemos se Deus ri ou não ri, se nada disso. Há um salmo que diz: Deus ri, mas é assim só uma vez. Agora, a questão que me parece é que nós, e estes ajustamentos exegéticos aqui do Ricardo, por exemplo, tudo previsto, não é? Está tudo previsto no Antigo Testamento, só que a coisa foi muito bem arranjada, não é? Quer dizer, fazer calhar, quer dizer, o Novo Testamento tinham, como eram todos judeus, tinham de provar que aquilo estava já no Antigo, senão não podia ser o Salvador, não é? E então arranjam sempre, é muito bonito até essa forma de fazer calhar tudo bem. Agora, às vezes não calha. Sabem porquê? Vocês sabem que o maior acontecimento cultural da humanidade, até para poder rir, é o 7º dia, em que Deus descansa. Trabalheira que teve, só uma semana, quis logo descansar.
aquilo dizem que é a tradição dos sacerdotes, mas para justificar o culto, não é? Para justificar o culto divino, que o homem se deve dedicar a Deus, puseram Deus a descansar. E, portanto, aquilo rigoroso e tal, ainda aparece. Eu não vou à Terra Santa porque acho que é uma terra abominável, mas acho que até o Jesus Cristo saiu de avião. O problema é importante porque dizem que havia, agora a tecnologia é fantástica, uma pessoa, por exemplo, podia pegar um cigarro na mão, mas não podia acender. Então encontrar alguém que lhe acendesse o cigarro. Depois podia subir e ir no elevador, mas não podia ser a sábado tocar no elevador. Agora já é umas tecnologias que fazem aquilo voar. Agora, o problema chegou a pontos que o Jesus se enfadou com aquilo. Ao sábado não podia fazer nada. Os evangelhos que é que puseram? Todas as curas ao sábado. Aí está. E então disseram a Jesus: tens 6 dias na semana para trabalhar. Ao sábado não se faz. Então Jesus lá inventou aquela história de dizer: e vós soltais o burro e a vaca, e esta pessoa que está oprimida não pode se libertar. Quer dizer, é uma religião em que o ser humano está abaixo da vaca e do burro. Mas aquilo deu tanta discussão até que chegou um dia, é no Evangelho de São João, que diz uma coisa horrorosa. A Intersindical protestava logo. Que diz: o meu pai trabalha sempre, e eu também, ao sábado. O problema era uma forma de desafiar que então no dia de Deus não pode ser o dia da alegria humana. Quer dizer, é aí uma coisa também, ter um dia para rir e para andar. Não, mas a coisa era tão severa, era um colete de forças que nem para rir dava. Ora, eu creio que são estas coisas, são importantes, que eu acho que se a gente for... Oh meu Deus, na minha aldeia havia o António e Diana, que iam fazer peditórios para fazer as festas aos santos. E ele respondia sempre: tragam-nos cá todos, que eu mantenho-os de graça. Ora, o problema é que, se formos ver, aquilo que mais dá para rir é a religião. A religião é que dá para rir em tudo. É que uma pessoa, se começar a pensar nas coisas, é divertidíssimo, é sempre divertido. Agora, o que é que torceram tudo com aquela coisa que foi muito bem analisada, quer dizer, não é digno da divindade, não é digno de Cristo, não é digno de nada. Rir, as pessoas rirem. E quando eu vejo às vezes quando, na igreja, na missa, digo uma coisa e umas pessoas riem, vejo outras também a contrair-se logo, dizer, não pode. Mas o que é, a meu ver, interessante de tudo isto é um bocado isto. As imagens que forjamos de Deus, do céu e tudo isso. Eu recordo que em pequeno não podia ouvir falar do céu. Porque era sempre no mesmo lugar. Que graça que aquilo tem. Estão os anjinhos a tocar. Nem que toquem todo o tempo. Não suporto isso, não quero. E depois também só tinham a consolação para os velhos. Porque aquele Deus também era muito velho. Portanto, era uma consolação sempre. Agora, para mim, para a terceira idade, é ótimo. Até Deus é velho. Agora, depois andaram a dizer, não é nada assim. Deus é a existência da plena e completa e permanente jubilação. Digo, também cansa. Agora, a nossa questão das representações da fé dá muito mais jeito. Eu isso estou completamente a ver. Dá muito mais jeito ter um manual de orações bem compostinhas,
que me façam pensar no sobrenatural. Que não sabem o que é, mas estou a pensar numa coisa muito, muito sublime. Se a gente for descascar, não é nada sublime o que está a dizer, mas enfim. Agora, o que é importante é que aquele tempo de silêncio, isto era bom para os budistas. Não era! Os budistas é que se riem mais. Fora, quer dizer, estão no tempo do êxtase, mas depois, e olha, e aqueles que não toleram o riso, os muçulmanos, nem que riam com eles, nem que riam deles e tudo isso. Mas os sufis é a coisa mais divertida que há. Quer dizer, agora, o que acontece é isto, é que, de facto, a palavra religião é uma palavra latina, do Cícero. Religio significava, em primeiro lugar, escrúpulo. Ler outra vez, ver outra vez, daí veio relegere, e depois é que veio no campo cristão religar as coisas todas. E eu agora dou muito aqui, eu tenho um confrade em casa que é holístico, e é da filosofia holística e tudo. Como é que se aguenta tudo? Sem um intervalo. Sem um intervalo para ver tudo. Eu acho que há umas concepções que são tão sublimes, que só dão para o mestre Eckhart, que estava para lá de Deus. Quer dizer, não viu a Deus, ainda estava para lá. Quer dizer, e então depois acabava a oração a dizer: Deus, livra-me de Deus. Deus livra-me dos ídolos que nós criamos, que nós vamos criando. E as pessoas dizem assim: mas eu só posso pensar em Deus, ou do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista religioso, ou do ponto de vista poético, E eu digo: e como é que criam mais? Quer dizer, às vezes as pessoas dizem assim: nós é que fabricamos Deus, nós é que dizemos Deus, e quem querias que fosse? Quer dizer, é algo absolutamente espantoso, é as pessoas dizer: mas se Deus me viesse falar, eu tenho muitos dias, e no outro dia lá, meu Deus, tanto sofri eu de uma pessoa que estava a ter experiências do Espírito Santo. E a toda a hora, e a todo momento, e não se cansa. Mas o fulano tinha experiências, dizia que tinha experiências. Claro, tem experiências. Mas ele fazia uma projeção das suas experiências, era o Espírito Santo. E como é que sabe? Comecei, porque lá me davam uma explicação que não me satisfazia, mas enfim, a gente arranja o que pode, não é? Agora, o que a mim me acho importante é que só há revelação. Eu creio que o Ricardo e ali a Maria Rueff têm muitas revelações. Eu sou mais peco, sou muito mais peco nessas coisas, tenho menos revelações, mas são revelações. As pessoas vão tendo, aquilo chamam intuições, chamam isto, chamam aquilo, são revelações. É a desocultação. A desocultação, nós vivemos a desocultar coisas dentro de nós, nos outros. Eu não aconselho muito assim a psicanálise, que é muito cara, mas há uma questão que as pessoas têm de fazer introspeção, fazem isto, fazem aquilo, e têm revelações. Mais uma vez, tive de fazer aos capuchinhos em Fátima, numa semana bíblica, uma conferência sobre a revelação. Na Bíblia. Eu digo, também é revelado por Deus, também é inspirado por Deus, aquelas matanças todas. E depois lembrei-me que sim, tive uma revelação, sabes? Digo assim, o ser humano é capaz de tanta coisa que até é capaz de pôr na boca de Deus o que há de pior. Quer dizer, põe na boca de Deus o que há de melhor, para mim, claro, o que há de pior. Isto é também uma revelação. Aquilo de que o ser humano é capaz. E a gente tem experiências que algumas não são muito simpáticas, nossas humanas, não é? Disto das guerras, não sei o que mais. Agora, e acabo.
Eu acho que Deus, é a minha imagem, é uma memória imensa. Sabem porquê? Há muito ano que morre muita gente e não tem epitáfio toda. Muitas é para a vala comum. Não é? São bilhões de pessoas que já existiram. E então põe assim sempre o problema. Aquilo que as pessoas gostam na vida é de ser amadas, é de ser reconhecidas. Até, aliás, o Jesus, a única coisa que disse, quando os apóstolos foram pregar, mandou 70 e tal, que os 12 já não dava para nada, e eles vieram a contar coisas extraordinárias que tinham acontecido, e ele disse, está muito bem. Mas alegrai-vos sobretudo porque os vossos nomes estão inscritos no coração de Deus. E tem muita piada ao texto, que no versículo a seguir diz, o próprio Jesus exultou no Espírito Santo e se comoveu, diz, séculos e séculos quiseram ouvir isto, não ouviram. Porquê? A coisa que a gente anda mais a querer, uma revelação, é de que somos amados. Porque a única declaração que podemos fazer uns aos outros, a única que tem assim algum jeito. Agora, depois Jesus estragou tudo. Diz reconhecer até os inimigos. Vai tu. Agora, mas a coisa única é, de facto, para mim, é uma memória viva eterna. Eu não gosto nada dessa treta de que andam a ser agora sempre os judeus a falar sempre da memória, de todas as coisas más que fizeram na história, mas é sempre os outros. Eu não vou nisso. Eu teria convidado-me até para uma coisa importante, por causa da memória, diz, não me lembro de nada. Mas estava lá. Mas há uma coisa extraordinária. É que eu acredito, mas acredito mesmo. A gente também não pode dizer isto, acredito mesmo, que sabemos lá, as pessoas começam logo a analisar as motivações psicológicas e dizer não acreditas nada e tal, mas acredito como posso. E a questão é de que tem de haver um centro irradiante, uma memória irradiante para toda a gente. E o céu, onde é que é? Lá em cima já não aguenta mais. Agora, é onde as pessoas descobrirem que há uma outra pessoa. E mais outra, e mais outra. Aí é que está Deus. Para mim, Deus. Deus é essa memória presente para que a gente se lembre também dos outros. Mas repara que estas coisas depois são todas perversas. Por exemplo, as pessoas dizem missa, corpo presente, já quando não há corpo. Depois dizem missa do 7º dia. E os outros dias não vale? Não, já disse antes era o 7º. Depois do 30º dia. E eu digo, e se for no 29? Não dá? Não dá. Porquê? Porque estas coisas estão assim codificadas. E até as pessoas sentem-se mal. Mas porquê? E eu depois começo a pensar, olha, são capazes de terem razão. Pelo menos apanharam uma forma de não esquecer totalmente as pessoas. E lembrar-se. Porquê? As pessoas dizem, existe outra vida que é a vida da nossa memória dos que morreram. Digo, estão desgraçados, a maioria está desgraçada, que não tem ninguém que se lembre dela. Se não há, e aí é a minha fé, se não há um Deus que se lembre de todos, agora às vezes digo assim, mas ele podia ter mais jeito para este mundo já, porque isto é que dava jeito mesmo, era fazermos assim uma coisa bonita cá neste mundo. Só que também depois Deus não gosta de fazer nada sozinho. Diz que temos de fazer por isso. Temos de fazer pela vida, temos de fazer pela transformação da sociedade, temos de isto. Sabem que agora, o Papa Francisco escreveu um texto muito bonito, recolhendo os sínodos de bispos e tal. E geralmente o que acontece, sabem que é? No final, fecha o livro. Já fazendo o trabalho e agora até à próxima, outra que vem. Só que este Papa tem mesmo sentido de humor. Disso.
Agora vai começar o sínodo com toda a gente. Agora é trabalho das igrejas locais, dos grupos e tudo isso. Tem de começar agora o sínodo. Isto é para todos. Oh meu Deus, se isto fosse uma reserva assim, de uns padres, de uns bispos, de um Papa e tudo isso, agora tornar a responsabilidade do futuro do mundo futuro, porque a Igreja só interessa se for para servir a libertação do mundo mundial, senão não serve para nada, senão é só para gastar cera. Mas há uma coisa, eu creio que a interpretação que temos da vida continua a ser, isto não, eu gostava muito, era amigo dele, mas do Saramago, que dizia: o ser humano não tem concerto. Digo, mas fazem concertos tão bonitos, não é? Quem faz, vejam os poemas que se fazem, as músicas que se fazem, somos capazes de tantos concertos. Ainda só não acertamos com o jeito de consertar as relações humanas e tudo na liberdade. Ponto final, acabou.